Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Obrigado pela sua disponibilidade de estar aqui conosco, pastor. Vamos orar por ele. A palavra já é abençoada. Senhor Deus Pai Todo-Poderoso, em nome de Jesus, nós queremos colocar diante de Ti a vida do Teu servo, o seu lar, a sua casa. Que o Senhor continue abençoando, Senhor. Ele veio ser boca Tua neste lugar. Fala conosco, Senhor. Mostre o que está atrás das letras para o Teu Filho, Senhor. E abençoa ricamente. É o que eu te peço e te agradeço, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém, irmãos. A paz do Senhor, meus irmãos. Amém. Nós estamos felizes em estar aqui novamente com vocês. Amém. E nossa primeira palavra é uma palavra de desejo e gratidão. Aleluia. Desejo a todos vocês um 2024 abençoado. Aleluia. Eu recebo. E com Jesus, que é o mais importante. Estou feliz pela oportunidade que o Senhor nos concede para vir aqui conversar com vocês um pouquinho a respeito da palavra do Senhor. Confesso para vocês que é difícil vir aqui falar diante de tanta gente capacitada, né? De tantos professores que nós podemos ver, inclusive aqui presentes nesta manhã. É difícil, mas nós vamos partilhar com os irmãos nesta manhã um pouquinho daquilo que o Senhor colocou no nosso coração desde o momento que nossa irmã nos convidou para estarmos aqui ministrando. Não sei você, mas costumeiramente eu me prendo a um texto e leio bastante esse texto até achar que não entendi nada, porque na realidade a palavra do Senhor, ela não se renova, porque ela nunca fica velha. Aleluia, né? A realidade que se renova são as misericórdias do Senhor. A palavra do Senhor é sempre viva e atual. E a gente vai lendo e vai descobrindo inúmeros segredos na palavra do Senhor. Você vai descansar um pouquinho agora em pé e vai abrir a sua Bíblia no livro de Atos. Aleluia, Deus. Abençoa teu filhinho, Deus. Confesso a vocês que eu escrevi umas 30 páginas aqui para falar com os irmãos. Prometo aos irmãos que serei bem breve. Atos, que a gente diz Atos dos Apóstolos, né? Alguns chamam de Atos do Espírito Santo, mas na realidade, se você for ver, esse livro só fala mais precisamente dois apóstolos, de maneira evidente: o apóstolo Pedro, no início da igreja, e depois, no capítulo 12, que nós vamos ler, o apóstolo Paulo, que foi chamado como o grande missionário dos gentios. Atos capítulo 12. Vamos contar uma história para vocês que eu acho que todos nós aqui conhecemos. É uma história que conta o início da igreja, dessa igreja aqui da Taquara. Começou lá no passado. Capítulo 12, verso 1. Por aquele tempo, o rei Herodes mandou prender alguns da igreja para os maltratar. Mandou matar a espada Tiago, irmão de João. Vendo que isso agradara aos judeus, prosseguiu, mandando prender também Pedro. E eram os dias dos pães sem fermento. Depois de prendê-lo, lançou-o na prisão, entregando a 4 escoltas e 4 soldados cada uma, para o guardarem. A intenção de Herodes era apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. E assim Pedro estava guardado na prisão, mas havia a oração incessante a Deus por parte da igreja. Aleluia, a favor dele. Aleluia. Pedro estava preso na prisão e a igreja constantemente orava por ele. Na noite anterior ao dia em que Herodes ia apresentá-lo ao povo, Pedro dormia entre 2 soldados.
preso com 2 correntes. Sentinelas junto à porta guardavam a prisão. Eis, porém, que sobreveio o anjo do Senhor, e uma luz iluminou a prisão. O anjo tocou no lado de Pedro e o despertou, dizendo: levanta-se depressa. Então as correntes caíram das mãos dele. E o anjo continuou: coloque o cinto e calce as sandálias. E ele assim o fez. O anjo lhe disse mais: põe a capa e siga-me. Então, saindo, Pedro o seguia, não sabendo que era real o que estava sendo feito pelo anjo. Ele pensava que era uma visão. Depois de terem passado a primeira e a segunda sentinela, chegaram ao portão de ferro que dava para a cidade, o qual se abriu automaticamente. E saindo, enveredaram por uma rua, e logo adiante o anjo se afastou dele. Então Pedro, caindo em si, disse: agora sei que de fato o Senhor enviou o seu anjo e me livrou da mão de Herodes e toda a expectativa do povo judeu. Amém? Os irmãos podem tomar assento. Eu aprendi, e meu professor também, há muito tempo atrás, que todas as vezes que nós fôssemos ministrar a palavra do Senhor, ele disse assim: leia a Bíblia. Leia. De preferência, leia mais de uns versículos. Porque se o seu sermão não for bom, pelo menos o povo vai ser abençoado pela leitura da palavra. Glória a Deus. Quem falava muito isso também era o pastor Gilberto. O pastor Gilberto Malafaia foi meu professor no seminário há muitos e muitos anos atrás. E eu tive a oportunidade de ter o pastor Gilberto, a irmã Albertina, também como minha professora, eu e minha esposa na época. Lembro, né, que nós frequentávamos o seminário ainda lá na Francisco Xavier, antigo IBP, muito antigo, né? Não foi do tempo dos irmãos, não. Texto da palavra do Senhor que nós lemos nesta manhã, gostaria de trazer algumas informações para os irmãos de imediato, em relação a alguns personagens que estão aqui no capítulo 12. O primeiro personagem de destaque que gostaria de trazer para vocês foi o apóstolo Pedro. A gente conhece bem. Quem foi Pedro? Segundo um grande estudioso, né, renomado e até conhecido de muitos, Dr. Augusto Cury, ele diz que Pedro era uma pessoa difícil. Era sanguíneo, meio arretado, como diz o texto, né? Mas era sincero, era um homem batalhador, um homem de trabalho. Era um homem simples, extrovertido às vezes, e às vezes falava muita coisa sem pensar. Pedro era assim. Por outro lado, né, era um homem que estava acostumado com as dificuldades da vida. A Bíblia, na realidade, ela registra muitos erros e acertos de Pedro. Na realidade, ele teve mais acertos do que erros. Podemos citar alguns erros, por exemplo, de Pedro. Ele tentou evitar que Jesus fosse para a cruz. Foi isso? Vocês já leram sobre isso. Ele dormiu no Getsemane quando Jesus pediu para que eles vigiassem. Foi isso que aconteceu com Pedro. E mais contundente dos erros de Pedro, ele negou Jesus 3 vezes. Pedro era assim, esse personagem aqui. Mas também ele teve muitos acertos. Na realidade, ele foi o único homem pecador que andou sobre as águas. O único homem pecador, né? Porque tirando ele, só Jesus andou sobre as águas. Mas Jesus não era pecador. Pedro foi usado por Deus depois do processo que ele teve um encontro com Jesus. Jesus mudou a vida dele. Deus usou Pedro de maneira extraordinária. Nós podemos citar inúmeros exemplos. Por exemplo, a cura de um coxo, quando ia ele e João
para o templo orar. E ele disse uma famosa frase que a gente geralmente usa às vezes: não tenho ouro, não tenho prata, mas o que eu tenho, isso eu te dou. O que Pedro tinha? Pedro não tinha recursos humanos, não tinha muito mal recursos para o seu próprio sustento, não tinha dinheiro, não era um homem rico, pelo menos materialmente, mas era um homem cheio da graça de Deus. Pedro orou por Dorcas, a gente conhece bem esse episódio, lá em Jope, e ela ressuscitou. Esse era Pedro, uma figura desse capítulo que nós vemos. Há pelo menos 3 pessoas em destaques aqui nesse texto. Uma delas não falarei muito, que é Tiago. Mas Pedro foi alguém que Deus escolheu de maneira especial. Uma outra pessoa que eu gostaria de deixar como destaque para os irmãos nesta manhã, como introdução a essa nossa pequena reflexão aqui hoje, nesta manhã, era o rei Herodes. Esse nome Herodes não era um nome propriamente particular de uma pessoa, era um título de uma dinastia que perseguiu a igreja e perseguiu inclusive Jesus. Vamos falar sobre alguns desses Herodes. Em Mateus capítulo 2, há um Herodes, o grande Herodes, o Herodes o Grande, aquele homem que mandou matar as crianças, de 2 anos para baixo, tentando impedir que Jesus viesse ao mundo, como se pudesse fazer isso. Esse homem era tão tremendo que ele mandou matar a própria mulher e muitos filhos que ele tinha. Era um homem terrível. O governo dele era um governo que teve muita firmeza e crueldade ao extremo, porque havia nele o mesmo espírito que houve muitos homens na história, que era o espírito do anticristo. Um outro rei, Herodes, que a gente conhece da Bíblia, é o rei Herodes Antipas. Rei Herodes Antipas foi aquele rei que, a pedido da sua esposa Herodias, mandou cortar a cabeça de João Batista. A gente conhece também a história. A Bíblia cita alguns Herodes, pois esse nome, amados, era bem comum entre os governantes daquela época na Palestina. Na realidade, esses governantes eram idumeus. Os idumeus, vieram da Idumeia, que era uma região que ficava ao sul, ficava ao sul da Judéia, aonde estavam os habitantes descendentes de Esaú, e não eram aceitos, na realidade, pelos judeus. Durante o reinado do rei Herodes, que nós lemos aqui hoje, nesta manhã, que era o rei Herodes Agripa I, a igreja começou o processo de crescimento. A Bíblia diz, a gente sabe, no texto de Atos, capítulo 2, quando do derramar do Pentecoste, ali se forma a igreja. E a igreja começou a crescer. Isso incomodou. Começou a incomodar os judeus, principalmente a liderança judaica. Por isso, esse Herodes Agripa I, resolveu assumir a condição da sua própria família de perseguidora da igreja do Senhor. Então, conforme o texto que nós lemos, por aquele tempo, o rei Herodes mandou prender alguns da igreja para os maltratar. Mandou matar a espada Tiago, irmão de João, e vendo que isso agradava aos judeus, prosseguiu mandando prender também Pedro. Era o tempo e o período dos pães sem fermento.
Aí quando eu estava lendo esse texto, amados, e aqui a gente vai, depois dessa introdução histórica, mandar para vocês e trazer para vocês uma realidade clara daquilo que aconteceu com esses apóstolos. Tiago foi o primeiro apóstolo martirizado. A Bíblia diz que Tiago foi morto à espada. Naquele tempo, amados, as mortes eram processadas da seguinte forma: ou a pessoa era queimada, ou a pessoa era enforcada, ou a pessoa era crucificada, ou era decapitada. Tiago, não sei se vocês se lembram de quem foi Tiago. Era aquele que participava do trio que andava muito perto de Jesus: Pedro, Tiago e João. A gente não canta isso? Pedro, Tiago e João no barquinho? Esse Tiago aí. Esse Tiago, que a mãe dele, conversando com Jesus, perguntou e falou sobre a possibilidade dele se assentar ao lado de Jesus. E Jesus disse para ela: porventura ele poderia experimentar o cálice que eu vou experimentar? Ele experimentou. Tiago morreu ao fio da espada. Porém, Herodes achou que poderia continuar fazendo o que estava fazendo. Ele resolveu prender a Pedro. Mas quando ele resolveu prender a Pedro e matar a Pedro, ele não conseguiu fazer. Quando eu estava lendo esse texto, eu aprendi algumas coisas muito simples que eu vou repartir com vocês nessa manhã. Você vê que a igreja orava por Pedro. Vocês já leram aqui, eu li para vocês que a igreja mantinha contínua oração por Pedro. Será que a igreja não orava por Tiago? Será que a igreja não orou por Tiago? Nem sempre a gente consegue entender os desígnios de Deus. Por que Deus não poupou Tiago? Por que Deus só poupou Pedro? A gente não entende. Mas eu vou dizer para vocês que Deus é soberano. Deus é soberano. A morte de Tiago já estava nos planos da vontade permissiva de Deus. Existem coisas da nossa vida que nós não temos explicações claras hoje. Deus é soberano. Ele faz o que Ele quer. O fato de Tiago ter morrido à espada não quer dizer que quando entrando ele nos céus, porque entrou sem cabeça. Aleluia. Entrou no corpo glorificado. Aleluia. Mas Pedro, havia uma promessa para Pedro. Deus havia falado para Pedro que ele morreria velho. Aleluia. E nenhuma promessa que Deus faz para a nossa vida, assinado e carimbado no céu, cai por terra. Nenhuma palavra dita por Deus para a nossa vida deixa de se cumprir no tempo dele. Aleluia, Deus. Aleluia, Deus. E eu aprendi, amados, guarde isso no seu coração. É impossível matar aquele que Deus quer preservar em vida. Aleluia. É impossível matar, vou repetir, é impossível matar aquele que Deus quer preservar em vida. Deus não tem filhos prediletos. Na realidade, Deus tem propósitos diferentes. Eu às vezes não entendo
o agir de Deus. E eu aprendi que o nosso Deus não é um Deus de muitas explicações. Mesmo porque Ele não precisa dar explicação para mim e para você. Ele estabeleceu e basta para nós. Aleluia. Eram os dias dos pães sem fermento. E quando a gente lê esse texto sobre os pães sem fermento, a gente aprende que é um processo de transição entre a escravidão e a liberdade, trazendo a lembrança ali do passado, quando estavam presos no Egito. E diante dessa realidade primeira histórica, eu aprendi e eu gostaria que você guardasse no seu coração algumas coisas que Herodes, apesar de ter tentado fazer, não conseguiu impedir. E a primeira verdade que eu gostaria de partilhar com você aqui hoje, nessa manhã: Herodes não conseguiu impedir a oração da igreja. Oh, aleluia. Vou repetir para você: Herodes não conseguiu impedir a oração da igreja. O plano de Herodes era impedir o crescimento da igreja, era impedir que os cristãos pudessem disseminar o evangelho ali pela Palestina, e certamente assim aconteceu, e posteriormente para outras partes do mundo. Ele tentou impedir, porque havia nele um espírito, que é o espírito do anticristo. Então Herodes não conseguiu impedir a oração da igreja. E quando eu estava pensando nessa questão da oração, eu aprendi coisas simples que eu gostaria de repartir com você. Eu aprendi que a oração é a expressão do meu reconhecimento de que eu não sou o centro do universo. Aleluia. Você não é o centro do universo. Quando você ora, você tem que ter a consciência bem clara de que você não é o centro do universo. O centro do universo é Deus. Então, quando eu estou orando, amados, eu aprendo isso claramente lendo o Salmo 115. Diz o salmista: não a nós, Senhor, não a nós, Senhor, mas ao teu nome dai glória. A oração é um processo de adoração a esse Deus Todo-Poderoso. Aleluia. Uma outra realidade eu aprendo a respeito da oração, que certamente foi aprendida por aqueles que estavam ali na casa de Maria orando por Pedro, nos diz que a oração, amados, tem a ver com a rendição da minha vontade à vontade de Deus. Não é uma briga que eu tenho com Deus para Deus fazer aquilo que eu quero. Não é uma briga com Deus para Deus fazer aquilo que eu acho que Ele deve fazer. E há quem diga e até se expresse dessa forma, às vezes nas nossas reuniões, dizendo o seguinte: é por aí, Deus, é por esse caminho, como se Deus não soubesse o caminho. Então a oração tem a ver com a rendição da minha vontade, a vontade de Deus, como Jesus mesmo expressou no jardim: Pai, seja feita a tua vontade. Porque a oração tem a ver com a rendição da minha vontade à vontade de Deus. Há uma citação de um padre que eu gosto muito, guardo isso escrito comigo, que eu achei interessante, muito aplicável à nossa vida. Por exemplo, o padre José Comblan, ele diz o seguinte: a oração é um exercício mediante o qual discernimos no nosso coração a nossa vontade e a vontade de Deus, para dizer sim para a vontade de Deus. Vou repetir novamente para você. A oração é um exercício mediante o qual discernimos o nosso coração, os nossos desejos, a nossa vontade e a vontade de Deus. Há dentro de nós inúmeras vontades e desejos, mas também a vontade de Deus dentro de nós. E a gente já aprendeu o quê? Que a vontade de Deus, ela é boa, ela é perfeita, ela é agradável. Deus tem uma vontade para a tua vida. Deus tem um plano para a tua vida. Deus tem projetos para a tua vida. Então eu vou te dar um conselho dessa manhã: não brigue com a vontade de Deus. Não brigue. O que Ele diz?
a palavra do Senhor na primeira epístola de João, capítulo 5, verso 14. E essa é a confiança que temos, amados, para com Ele. E se pedirmos alguma coisa, segundo a sua vontade, Ele nos ouve. Aleluia, Jesus. Deus só vai ouvir aquilo que está de acordo com a vontade dEle. Aleluia. Não se engane, não brigue com Deus. Ainda te digo mais, não perca tempo na vida. Não brigue com a vontade de Deus. Ela é boa, ela é perfeita, ela é agradável na tua vida. Aleluia. Diga para o seu irmão do seu lado: Deus tem coisas melhores para você. Deus tem coisa melhor. Então a oração tem a ver com a rendição da minha vontade à vontade de Deus. E quando eu oro como a igreja que estava na casa de Maria orava, imagine, vocês já leram quem é que estava na casa de Maria? A igreja. Mas quais os nomes que estavam lá? Alguém aqui sabe? A Bíblia não diz. Para Deus ouvir não precisa de nome. Para Deus ouvir e atender não precisa ter o nome no cartaz. Aleluia. Para Deus ouvir nem precisa usar o microfone e vir à frente. Deus está te ouvindo aí aonde você está. Porque Deus, inclusive, gosta muito de ouvir pessoas anônimas. Porque o nome que tem que aparecer não é o meu, é o nome de Deus. E quando Ele aparece, quando o nome dEle aparece, a glória do Senhor, ela se manifesta na nossa vida. E a oração é ouvida. Porque eu aprendi, amados, uma das verdades a respeito da oração. Porque a gente leu esse texto na primeira epístola de João, capítulo 5, verso 14, que diz: essa é a confiança que temos para com Ele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, não é a minha, não é a briga de vontade, é a vontade de Deus. O Salmo fala bem claramente sobre isso. Ele vai ouvir a nossa oração. Uma outra realidade que eu aprendi também a respeito da oração, e é uma realidade que a igreja deve ter aprendido também naqueles dias, e é para a nossa vida também, que a oração, amados, é uma conversa que eu tenho com Deus, onde as mudanças ocorrem naqueles que oram, e não necessariamente nas circunstâncias que levaram essas pessoas a orar. Você já reparou que às vezes você está orando por alguma coisa e parece que nada muda por aquilo que você está orando? E às vezes você até questiona Deus: Senhor, eu tenho orado tanto, mas as circunstâncias não estão mudando. Agora eu tenho certeza de uma coisa: as circunstâncias podem não estar mudando, mas você está mudando. Porque a oração, amados, ela muda primeiro a gente. Ela muda primeiro a gente. Então a oração é uma conversa que eu tenho com Deus, onde as mudanças ocorrem naqueles que oram, e não necessariamente nas circunstâncias que levaram essas pessoas a orar. Então eu vou dar um conselho para você. É como um remédio, um comprimido da Bíblia para a tua vida aqui hoje, nessa manhã. Filipenses 4, 6 e 7 diz assim: não fiquem preocupados com coisa alguma, mas em tudo sejam conhecidos diante de Deus os pedidos de vocês, pela oração e pela súplica, com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. Fala assim com o seu irmão, com bastante cuidado de cair, você está ansioso. Diga isso para ele. Você está ansioso? Então fala com Jesus. Apresenta para Ele as tuas petições. Suplica a Ele. Mas já começa a agradecer, porque o Senhor já tem tudo preparado para a tua vida. Herodes não conseguiu impedir a oração da igreja, porque ninguém consegue, amados, parar uma igreja que anda de joelhos.
Deus ainda faz milagre através de pessoas anônimas. Eu creio, Deus. Eu É creio. você na tua oração, Aleluia, Deus. na tua simplicidade. Não precisa botar ninguém botar a mão na tua cabeça, não precisa ninguém orar por você. Você com Deus, você falando com Ele, Ele falando com você, Ele tocando na tua vida, a intimidade que Ele quer ter com você. Essa intimidade é um processo de individualidade na tua vida, isso que Ele quer trabalhar na tua vida. Você não foi chamado para andar de muleta na casa do Senhor. Deus quer te dar autonomia. É você com Deus e Ele com você, e a glória do Senhor sendo derramada na tua vida, e a misericórdia do Senhor sendo renovada em você, na tua vida, nos seus propósitos, na tua família. Aleluia. Aleluia, Deus. Então a primeira coisa que Herodes não conseguiu impedir: Aleluia. a oração da igreja. A oração incomodou. Mas eu aprendi, amados, uma coisa muito simples. A gente ouve muito isso, até às vezes canta, dizendo: a oração move a mão de Deus. Vocês já ouviram isso, né? Várias vezes. Você acha que Deus está de braços cruzados? Ele só faz as coisas quando você ora? Não, irmãos. A oração não move a mão de Deus. A oração move a sua mão para entender a vontade de Deus e daquilo que Ele quer fazer na sua vida. Sabe por quê? Vou te dar uma notícia: enquanto você dorme, Deus trabalha. Enquanto você está aqui, Deus está trabalhando nas suas causas. Enquanto você vai para o seu trabalho, Deus já resolveu todas as coisas. Enquanto você pensou em pedir alguma coisa para Deus, inclusive a Bíblia diz isso: sem que haja uma palavra na minha boca, tu já conhecias. Deus conhece tudo. Ele conhece a tua vida aqui hoje, nesta manhã. Então hoje, nesta manhã, Deus está te falando. Ele está ouvindo a tua oração. A segunda coisa, amados, que Herodes não conseguiu impedir, que eu aprendi lendo esse texto: ele não conseguiu impedir a tranquilidade do coração de Pedro. Você acha que Pedro dormiu porque você acha que ele tinha uma expectativa de que seria solto? Você acha isso? Hein? Você acha que Pedro diz assim: vamos imaginar, amanhã eu vou ser solto. Por que Pedro confiava tanto e ele dormiu? E nada tirou a paz do coração dele, nem um veredicto estabelecido por Herodes, que queria matá-lo e iria matá-lo certamente depois da Páscoa. Por que Pedro dormia? Não é porque ele estava certo de que seria liberto da prisão, porque ele sabia que nem a morte poderia separá-lo de Deus. Ele poderia morrer, mas a morte não impediria o encontro dele com Deus. Fosse qual fosse o resultado, ele já estava livre. Pedro só estava na prisão, mas o coração dele estava livre, porque Jesus tinha libertado ele. É simples assim. Eu vou dizer hoje aqui, nesta manhã, diante das circunstâncias as mais diversas possíveis que possamos enfrentar na vida, quem tem Jesus na sua vida nunca vai perder a paz e a segurança. Nada vai tirar a nossa paz. Sabe por quê? Precisamos descansar em Deus. É tempo de nós descansarmos no Senhor. Mas o que significa descansar em Deus? É ter paz no meio da guerra. É esperar sem se desesperar. Vou lhe dar um outro remédio. É um comprimido. Você toma nessa manhã para você ter paz no meio da adversidade que você está enfrentando. Salmo 91. Aquele que habita nos esconderijos do Altíssimo, a sombra
do Onipotente descansará. Descansa o teu coração nessa manhã. Descansa a tua vida. Se você entrou aqui hoje, nesta manhã, desesperado, angustiado, preocupado, atribulado por qualquer circunstância, seja ela qual for, descansa no Senhor hoje aqui nessa manhã. Talvez você queira recitar o Salmo 42, verso 5, que diz: porque está batido a minha alma, porque se perturba dentro de mim, espera em Deus, pois ainda o louvarei, a Ele o meu auxílio e Deus meu. Aleluia. Quem sabe você queira também recitar o Salmo de número 3, verso 5, que diz: eu me deito e pego no sono. Há muita gente que anda nessa vida sem dormir, mas o crente deita e dorme um sono tranquilo, porque o Senhor sustenta a vida dele. Quem sabe você queira também tomar um outro remédio em Salmo capítulo 4, verso de número 8, que diz: em paz eu me deito e logo pego no sono, porque só tu, Senhor, me fazes repousar em segurança. O que Herodes não conseguiu? Ele não conseguiu impedir a tranquilidade do coração de Pedro. Terceira coisa, amados, para a gente finalizar: Herodes não conseguiu impedir a entrada do anjo na prisão. Aleluia, Deus. Eu sei o que é ser sentinela. Eu tenho uma experiência de vida militar há 45 anos. Já vi sentinela dormindo. Já tirei inclusive a arma de sentinela dormindo, sem ele perceber. Coisa interessante, né? Mas para Pedro, um homem só, levaram 16 soldados para guardar Pedro. Só tinha uma entrada. Era uma prisão de segurança máxima. Colocaram Pedro preso a 2 soldados, mas o anjo entrou. Quando eu estava lendo esse texto, eu aprendi uma coisa muito assim maravilhosa. Quando o anjo entrou, ele precisava passar pelas sentinelas, abrir a porta da cela, quebrar as algemas que Pedro estava preso, acordar a Pedro e trazer Pedro para fora. Herodes não conseguiu impedir a entrada do anjo. Ele não abriu o portão de ferro, não abriu a cela. Os sentinelas não perceberam, mas ele entrou. O anjo entrou na cadeia e as algemas caíram da mão de Pedro. Hoje o Senhor está dizendo para o nosso coração: pessoas que entraram aqui hoje, nessa manhã, e têm a sensação de que estão presas em inúmeras circunstâncias, Deus envia os seus anjos aqui nesse momento. Aleluia, aleluia. Cadeias vão cair das tuas mãos. Inclusive Deus vai libertar você de pessoas que te prendem. Aleluia, aleluia. Você sabia que tem pessoas que prendem você? Aleluia, Deus. Não somente circunstâncias, mas também pessoas que prendem a tua vida. O anjo do Senhor chegou nesse lugar. As cadeias estão caindo da tua vida. Oh, aleluia. Qualquer pessoa que fosse libertar Pedro, eu e você, se fôssemos libertar Pedro, deveríamos abrir a porta de ferro, passar pelos guardas, abrir a cela, soltar o Pedro dos soldados que estavam ligados a ele. Quando Deus foi libertar Pedro, o anjo não abriu porta nenhuma. Não abriu porta nenhuma, ele só abriu porta para sair. Ele não abriu porta para entrar. Sabe por quê? Porque quando Deus quer operar, Ele não precisa de porta aberta. Aleluia, Deus. Aleluia, Deus.
Quando Deus quer fazer milagres, Ele não precisa de porta. Essas portas, muitas das vezes, significam circunstâncias difíceis de serem enfrentadas no nosso coração, mas o anjo do Senhor, a vontade de Deus, o próprio Deus, o Espírito Santo de Deus, Ele entra onde ninguém imagina que pode entrar, entra onde ninguém acha que Ele entraria. Hoje, nesta manhã, Deus está entrando aí nessas prisões. Aleluia. Porque o anjo, para entrar, não abriu a porta, ele só abriu a porta para sair. Eu aprendi uma coisa muito simples: porque Deus não liberta como liberta o homem. O homem liberta de fora para dentro, mas quando Deus liberta, Ele vai lá dentro primeiro e liberta o homem das cadeias que prendem a vida dele dentro do coração dele. Hoje, nesta manhã, Deus está no seu coração, e algemas que prendem a tua vida estão caindo, porque Deus está fazendo e realizando o processo na tua vida. Eu aprendi, amados, coisa muito simples: não adianta Deus abrir a porta do lado de fora se as algemas que seguram a tua vida estão colocadas dentro de você. Deus quer quebrar essas algemas lá dentro. A igreja está orando e o Espírito Santo continua sendo o mesmo, agindo da mesma forma. A oração, ela abre todas as portas. Eu aprendi que orações ela abre todas as portas. Mas interessante, se você for ler o texto um pouco mais adiante, Pedro sai da prisão e ele vai primeiramente lá na casa de Maria. Ele bate a porta. A menina chamada Rod chega à porta e quando ouve a voz de Pedro, fica impressionado, porque Pedro estava na prisão. Volta para os discípulos que estavam reunidos e diz assim: Pedro está lá fora. Você sabia que às vezes Deus faz coisas na nossa vida que a gente não acredita? A gente ora tanto, quando Deus faz, a gente fica duvidando que Deus fez. Existem portas, amados, interessantes. Existem portas que você não vai ter nenhuma atitude com relação a essas portas, mas o Senhor, Ele vai na frente, como o anjo foi na frente de Pedro, e as portas se abriram, aleluia. Mas há portas na tua vida que você vai ter que insistir em bater, aleluia. Porque há pessoas que não acreditam, mas você continue batendo. É você mesmo que vai bater, e o Senhor vai abrir essas portas para a tua vida, em nome de Jesus. Deus abençoe os irmãos, em nome de Jesus.